Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Não só um dia, né? Um dia para todo cristão, um dia muito especial, porque foi num dia do Senhor, como se tornou conhecido o primeiro dia da semana, que Jesus Cristo ressuscitou, cumprindo então a grande obra redentora. Esse é para nós então o principal dia da semana, um dia em que nós celebramos a vitória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós dedicamos a aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Descansar, sim. É um momento para descansar o corpo, é um momento para descansar a mente, o coração. É um momento para também estar aprendendo e crescendo no Senhor. Então é um momento de grande benefício, grandes, muitas as bênçãos, os benefícios desse dia e que nós devemos tirar bom proveito, porque o Senhor nos deu para nosso bem, né? Como disse Jesus, foi feito para o homem e não o contrário. Nós vamos orar ao Senhor e hoje nós vamos fazer o estudo de alguns capítulos de Gênesis. Nós vamos estudar Gênesis capítulo 28 até capítulo 35. Claro, nós não vamos ler todos os textos, todo o texto, né? Todos os versículos. Vamos pular alguns textos. Mas nesse bloco nós vamos ter a jornada de Jacó. E nessa jornada de Jacó, eu gostaria muito de fazer um paralelo com Romanos 8, 28, né? Um texto muito conhecido, muito citado. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. É uma jornada que eu vou estar sempre lembrando isso. Como todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, você vai ver isso na jornada deste homem, escolhido por Deus para ser um instrumento da redenção. É na vida dele que Deus está operando a história redentora. E a gente vai ver que Deus então faz com que tudo colabore para o bem dele, porque ele é um instrumento do Senhor para o cumprimento do plano de Deus, o plano de redenção. Mas nós vamos orar. Antes de nós começarmos a leitura com o capítulo ainda 28, nós vamos orar ao Senhor, então pedir a direção do Senhor para o nosso estudo. Vamos orar então. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. O Senhor é santo, justo, fiel, verdadeiro. O Senhor é Deus. E, ó Deus, nesses dias difíceis, como a igreja precisa ser lembrada que o Senhor nunca mudou. O Senhor é o mesmo desde a eternidade e sempre será. Mas, infelizmente, por sermos tão pequenos e pecadores, somos, ó Deus, costumeiramente esquecidos de quem Tu és. E muitas vezes achamos que tudo depende de nós. Que depende de nós na política, na economia, na saúde, como se tudo tivesse sido entregue a nós. Mas não é verdade. O Senhor é Deus. E de tal forma que encontramos em toda a história da redenção o Senhor operando poderosa e graciosamente na vida de personagens que muitas vezes, Senhor, estiveram em grandes perigos, mas não tinham nada para fazer em favor de si mesmo. E o Senhor sempre esteve, ó Deus, com graça e misericórdia, poder, agindo para que eles pudessem, Senhor Deus, ser abençoados pelo Senhor. Ajuda a tua igreja a lembrar que nós não precisamos da politicagem, nós não precisamos de confusões, nós não precisamos de tomar atitudes que são meramente humanas. Muitas vezes carnais, pecadoras, tantas vezes, Senhor Deus, fruto do engenho de uma mente, Senhor, que está se deixando levar pela própria inclinação pecaminosa. Nós só precisamos do Senhor. E se o Senhor quiser assim, o Senhor virá com legiões de anjos para nos defender. O Senhor virá para nos guardar, proteger. O Senhor virá, Senhor Deus, ao nosso favor, porque o Senhor é Deus. E o Senhor é poderoso para guardar aqueles que o Senhor amou. O Senhor não negou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Com certeza não nos negará aquilo que nós precisamos no dia a dia dentro de um mundo que jaz no maligno. Portanto, ajuda a tua igreja a confiar, porque muitas vezes ela confia mais nas suas estratégias, ela confia mais na sua eloquência, na sua estrutura política, nas suas artimanhas e articulações,
do que no próprio Deus, que tantas vezes diz ser o soberano de toda a terra. Ajuda a colocar em prática aquilo que ela tanto prega, Deus. Ela fala tanto para o mundo que o Senhor é Deus, mas age como se não fosse. Fala tanto para o mundo que o Senhor é a salvação, mas age como se tudo dependesse dela mesma. Fala tanto para o mundo que o Senhor é santo, mas age como se não fosse. Então ajude-nos, Senhor, a lembrar que o Senhor é Deus e ainda continuará sendo e para sempre será. E não importa o quanto os homens, Senhor Deus, engendrem maldade, o quanto o mundo caia, o quanto as coisas, Senhor Deus, piorem, como nos disse Abacuque, ainda que não haja, Senhor Deus, a videira, o fruto, não haja no curral os animais, mesmo que não haja nada para nós nos alegrarmos aparentemente, nada em quem confiar aparentemente, o Senhor continuará sendo nosso Deus, a nossa esperança, a nossa vida, a certeza da nossa salvação. Ajude-nos a lembrar isso sempre, Pai, porque esta verdade, ela alimenta em nosso coração a paz do Senhor, a esperança, a segurança de que nós podemos e devemos aguardar em Ti. Receba a nossa oração, tudo em nome de Jesus, e ensina-nos a Tua palavra, para que Teu nome seja glorificado em nós. Em nome dele, do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, nós vamos então para Gênesis capítulo 28. Nós vamos começar por aqui. Nós vamos até o capítulo 35, pulando alguns textos, mas vendo na história de Jacó o agir de Deus. Eu vou relembrar o que eu já disse. Nós vamos ver na história de Jacó um texto que você já deve ter citado tantas vezes e que de fato é um texto muito confortador, que é o texto de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a gente vai ver isso exatamente na história desse homem de Deus. Como, de fato, aqueles que Deus escolheu para fazer parte desse projeto redentor magnífico, eles veem o agir de Deus na sua vida de uma forma tremenda. O que deve trazer a você um conforto. Deus está com aqueles que Ele escolheu para fazer parte desse projeto. E o Jacó foi o escolhido. Nós vimos antes como foi que ele recebeu a bênção. Foi Deus quem revelou, para a Rebeca. Lá no capítulo 25, ele disse que o mais velho servirá ao mais moço. Então Deus mesmo escolheu Jacó no lugar de Esaú, que era o mais velho. Vimos como o Esaú terminou desprezando a bênção ao vendê-la por um prato de lentilha. E o Jacó, portanto, se tornou legítimo herdeiro, que ele comprou a negociação justa, íntegra, não houve falcatrua, tudo certinho, e ele se tornou, por direito, o herdeiro da bênção, da primogenitura, e vimos como Deus não deixou que o Esaú o enganasse, porque na verdade o enganador é o Esaú, não o Jacó, porque o Esaú já havia vendido o seu direito de primogenitura. E, no entanto, quando o Isaac ia dar a bênção, chamou o Esaú para dar a bênção, ele, maior cara de pau, simplesmente foi lá para caçar e voltaria para receber a bênção. Ou seja, cadê a negociação, Cadê a negociação? E Deus não deixou. Usou a mãe, a Rebeca, para conduzir Jacó, que muito pacatamente ficou apenas atendendo ou obedecendo a sua mãe. E então Deus usa como instrumento a mãe para que o Jacó recebesse a bênção. E ele recebe a bênção, se tornando, portanto, o herdeiro legítimo da bênção de Abraão e Isaac. Então, Deus está abençoando uma descendência, uma linhagem, e o Jacó é o herdeiro dessa bênção. Então, isso já passou. O que acontece? O Esaú fica furioso por causa disso, e fica furioso, querendo então descontar essa fúria, matando seu irmão, o Jacó. Os pais ficam sabendo, e então a Rebeca tem a ideia de mandar o Jacó para a casa dos seus familiares, para a casa do seu irmão Labão, para que lá, inclusive, pegasse uma esposa para si, da família. Então, eles preservaram a linhagem. Isso é fundamental, essa questão da preservação da linhagem, mantê-la pura. Porque o próprio Esaú, de tudo que já tinha feito, ainda tomou algumas mulheres dentre os pagãos daquela região, que não era para ele fazer isso.
E isso estava sendo angústia, inclusive, para o Isaac e a Rebeca. Então diz o texto, e é o ponto de partida nosso, que o Jacó vai seguir viagem. Capítulo 28 de Gênesis, versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Então veja que ele começa a sua jornada. Então essa é a jornada de Jacó, onde Deus vai acompanhá-lo o tempo inteiro. E você vai ver que ele vai passar por todo tipo de situação, todo tipo. E Deus está ali. Ele nunca está ausente. Deus está presente o tempo inteiro. Isso é fundamental, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem dos que Deus escolheu graciosamente para fazer parte desse projeto. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, observe algumas coisas. Observe primeiro que ele está citando a promessa feita a Abraão, ou seja, ele realmente é o legítimo herdeiro. Deus está confirmando que a escolha de Jacó traz sequência às bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Ele é o legítimo herdeiro dessas promessas. Observe que ele citou Gênesis 12, né? Capítulo 12, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está citando a promessa para confirmá-la sobre a vida do Jacó. E a vida de Jacó, então, faz parte de um projeto espetacular, em que, veja que ele diz que uma escada está ligando as regiões celestiais da terra. Há algo grande acontecendo. Veja que o mundo, ele depois que da queda, ele se tornou um mundo afastado de Deus. E Deus tem um projeto para restaurar e fazer com que essa realidade, que toda ela é físico, material, mas também espiritual, se una outra vez e se torne essa realidade, essa grande realidade em que Deus é glorificado em toda ela, porque o pecado afastou isso. E há uma escada que está ligando. Há uma escada. Jesus, em João, capítulo 1, versículo 51, João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 51, Jesus diz assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja que Jesus usa o texto de Jacó dizendo: eu sou a escada. Os anjos do Senhor estarão agora por mim. A ligação está acontecendo por mim. Eu sou o canal, o instrumento. Por meio de mim, então, essa realidade vai se consumando. E nós encontramos em Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo, já depois da obra redentora na cruz do Calvário ter sido consumada, ele dizendo o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe então que ele diz que Deus abençoou com bênçãos espirituais em Cristo. É a escada. Então, a escada que traz as bênçãos de Deus para o povo de Deus. A realidade sendo apresentada por inteira.
Então observe que o que está acontecendo na vida do Jacó é o plano de redenção. Deus revela a Jacó que os céus estão ali se manifestando. Deus está operando algo que vai muito além da vida de um homem. Isso é importante para você aplicar a sua vida. Não considere você o centro do mundo, tá? Você não é o centro do mundo, nenhum de nós é o centro do mundo. Na nossa vida acontece algo que é muito maior. E é fundamental a gente estar sempre lembrando isso, porque às vezes a gente olha tanto para uma coisas particulares e pequenas da nossa vida, como se aquilo fosse tão importante comparado com a realidade maior, que terminamos não percebendo a importância de estarmos dedicando o nosso olhar para aquilo que é maior. Por exemplo, é verdade que na nossa vida temos problemas. Temos problemas. Gostamos de ter problemas? Não. Ninguém gosta de ter problema. Todavia, quando nós observamos que a nossa vida é parte de um projeto maior, então a gente é direcionado para esse projeto maior. Ou seja, para a realidade de que Deus está operando na nossa vida algo que é muito superior a, por exemplo, a querer reter as coisas, a querer ter apenas momentos bons na vida, a não ser frustrado, coisas dessa natureza. Ou seja, se nós observarmos que Deus usa a nossa vida para um projeto muito maior, a gente se sentirá mais feliz, mesmo nos momentos difíceis. Eu vou citar um texto que de vez em quando eu menciono, porque ele é muito esclarecedor quanto a essa necessidade da igreja olhar para a realidade de uma forma mais ampla e perceber que o projeto de Deus para a sua vida é muito maior do que apenas nos abençoar com coisas boas que a gente gostaria de ter no dia a dia. Porque o projeto é maior. As bênçãos que ainda haverão de nos alcançar, inclusive, são de uma dimensão muito maior, porque são eternas. Observe o que nos diz Apocalipse, primeiro, Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11. É o seguinte, vai ser aberto o quinto selo e no quinto selo há uma visão celestial. Olha essa visão celestial. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então veja que o negócio está sério. Perseguição contra a igreja, pessoas estavam sendo mortas, os cristãos sendo perseguidos por causa do evangelho. E a visão mostra os que já morreram. Não são os que estão ainda na terra, são os que já morreram. E esses que já morreram clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Senhor, até quando vai acontecer isso? Até quando essa perseguição? Até quando essa morte? Até quando esses problemas todos? Até quando, Senhor? Mas olha a resposta. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, olha o que ele diz. Calma, há um projeto maior, há algo que eu estou fazendo, há um propósito, e vocês precisam ter paciência. Vocês precisam ter paciência para que eu cumpra na vida de vocês a minha vontade. Então, eu quero dizer a você isso, que isso é importante. Observe para Jacó. Jacó tem uma jornada pela frente. E sobre a vida dele está o projeto de Deus. Deus tem um projeto redentor, que significa alcançar famílias de toda a face da terra. Que significa estar salvando vidas para a eternidade. Que significa estar transformando pessoas. Então, Jacó, você vai ter que ter paciência. Jacó, você vai ter que passar por problemas, vai ter que suportar, vai ter que ter paciência, porque o que eu estou fazendo na sua vida é de um tamanho monumental, é de uma grandeza espetacular. Tem a ver com todo o universo, por sinal, porque não é apenas pessoas, mas o cosmo inteiro, o universo inteiro sendo alcançado, atingido pela redenção. Você vai precisar ser perseverante, paciente. Isso se aplica também à nossa vida. Veja que, como disse lá em Apocalipse, ele diz, olha, vocês precisam ter paciência, porque tem algo que eu estou fazendo. Então, nesses dias, inclusive, em que os cristãos às vezes estão tomados por uma série de sentimentos, boa parte deles de natureza política, nós precisamos ter um cuidado, que a gente não pode olhar para cá como se fosse só uma questão de escolhas de homens, decisões de homens. Não é.
A história humana, ela é uma história em que Deus está agindo. Então não é uma questão fortuita, como se os homens tomassem suas decisões ao bel prazer. Pode ser que até pareça. Porque a gente vê eles tomando decisões e parece que ninguém controla. Mas não é. Não é verdade. Nós precisamos ter paciência. Paciência. Porque se Deus quisesse, Jesus, um texto que recentemente eu citei, Jesus, quando ele vai ser preso ali no Getsemane, antes então de ser encaminhado à cruz, ele, quando cortaram a orelha, né, do servo do sumo sacerdote, do Malco, ele repreende e diz assim, olha, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu já teria pedido ao Pai e ele teria me mandado legiões de anjos para vir aqui me defender. Mas por que eu não fiz nada? Porque como é que vai se cumprir a palavra de Deus se a gente estiver resolvendo do nosso jeito? Então, calma. Eu acho muito curioso que aí, no século XXI, uma igreja com a teologia já tão madura, as pessoas ainda estejam agindo com tanta imaturidade na prática teológica. Ou seja, não se apercebendo que a história é uma história que tem muito mais implicações do que uma questão de interesse particular de um ou outro homem que tem fama pelo poder. O homem deseja o poder desde sempre. A história é muito maior. Há algo grande acontecendo e nas nossas vidas. E nós precisamos ter paciência. Mas Deus, até quando isso vai ser? Calma, meu filho, calma. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas lutas a gente vai ter que enfrentar, nós vamos ter que suportar as dificuldades, vamos ter que ter paciência. Mas por quê? Para que Deus seja glorificado cumprindo a sua vontade. Então tenha paciência. Só que ao mesmo tempo Deus não está ausente. Ali onde Deus está fazendo a obra da redenção, os anjos de Deus estão presentes e diz assim, perto está o Senhor. Perto, Senhor. O Senhor está presente ali. Inclusive, nessa jornada de Jacó, os anjos de Deus estão presentes várias vezes. A gente tem, e aí eu vou me referir à angiologia evangelical, né? Ou seja, a igreja evangélica ela dá pouquíssima ênfase à questão da ação dos anjos. Há pouco estudo sobre isso aí. Mas aqui, por exemplo, em Jacó, os anjos estão muito mais presentes. Observe que aqui já aparecem os anjos descendo como ministros de Deus para trazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Os anjos estão agindo, eles estão operando a vontade do Senhor. Mas não é só aqui. Dá para a gente dar uma passadinha um pouco maior aqui. E nós vamos encontrar no capítulo 31, versículo 11, outra vez o anjo aparecendo. Diz assim o texto. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou. E assim o anjo do Senhor agindo naquele momento em que, nós ainda vamos ver, em que ele está cuidando dos rebanhos de Labão. Lá um pouquinho mais à frente, no capítulo 32, versículo 1, diz, também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Ou seja, outra vez, agora pela terceira vez, nós vamos encontrar uma presença, de uma ministração mesmo, de anjos cuidando daquele servo de Deus, no qual Deus tinha um propósito, onde o plano de redenção está acontecendo. Lá na frente ainda acontece uma outra, apesar de não aparecer o termo anjo, quando ele luta com o homem, né? A gente entende que a probabilidade é muito grande de que fosse um anjo representando Deus, né? Deus pessoalmente nunca foi visto e nem nunca será, porque Deus é Espírito, nos diz a palavra do Senhor. Então, o que acontece? Nós temos um homem em que Deus tem um plano e Deus está tomando todas as medidas, tudo direitinho. Deus não tem nada fora de controle, nem ninguém está abandonado. Como você não está. Deus sempre está acompanhando o seu povo, sempre. Inclusive com aqueles que você nem percebe, porque os anjos do Senhor estão a serviço do povo de Deus e com prazer, eles têm deleite em estar servindo, em fazer a obra do Senhor. E Deus está ali realizando o projeto de salvação. Então vamos para o versículo de número 15, né? Capítulo 28, versículo 15. Veja, eis que eu estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque
te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, ali Deus manifestou a sua presença e que toda a história redentora contaria com a presença dele. Olha que conforto. Vá, Jacó, vá, siga a sua jornada. Mas você não vai sozinho. Não vai. Porque eu vou estar contigo. Então, observe que a jornada do povo de Deus é uma jornada que, primeiro, tem a ver com algo maior. Não é só uma questão pessoal. Ah, Senhor, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A minha vida pessoal é assim, assim, assado. Deus conhece a nossa vida pessoal, tem uma relação pessoal conosco. Mas a nossa vida ela não se resume a essa pessoalidade, a esse subjetivismo de cada um. A nossa vida faz parte de um projeto maior. E Deus diz assim, eu vou estar presente. Por quê? Porque esse projeto é meu. Porque eu estarei conduzindo. Para quê? Para garantir que tudo vai dar certo. Para que garantir que tudo se cumpra. Para garantir que tudo vai acontecer como de fato eu quero que aconteça. Essa é a nossa certeza. Ah, será que tudo vai dar certo? Será que tudo vai acontecer como tem que acontecer? Como é que vai ser? A certeza disso se dá pela presença real de Deus. Deus garante que as coisas vão acontecer com a sua presença. E isso é suficiente. Você confia? A minha pergunta é: você acredita que Deus é suficiente para cuidar de todo esse projeto redentor? Você crê que Deus é suficiente para que Ele cuide de nossas vidas e cumpra cabalmente tudo aquilo que Ele quer, tanto nas nossas vidas quanto na vida de todo o seu povo? Você crê nisso? Se você crer nisso, então traga algumas aplicações para a sua vida. Traga aquela aplicação tão comum, tão conhecida, já tão citada, que é a aplicação de Filipenses 4, versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Veja, as ações de graça é uma expressão de plena confiança. Obrigado, Senhor. Mas obrigado pelo quê? Obrigado pelo que o Senhor prometeu. Obrigado pela certeza de que o Senhor cumpre. Obrigado porque eu sei que o Senhor está ouvindo. Obrigado porque eu sei que o Senhor cumprirá a sua palavra. Obrigado pela certeza. Não é um obrigado da boca para fora. É aquela gratidão completamente mecânica ou automática. Aquela gratidão que é dita da boca para fora mesmo. Não, 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 não. É aquela convicção. Obrigado, Senhor. Porque as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Tanto que o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A convicção é tão grande que o coração fica em paz. Então, Jacó deveria seguir a sua jornada na certeza de que Deus estaria presente. E que isso é a garantia, inclusive, de que ele cumpriria tudo. Eu vou cumprir tudo o que eu falei. Nada vai impedir. Não importa, olha, o quanto os homens criem problema, o quanto as pessoas tentem atrapalhar, Deus cumprirá a sua vontade. As pessoas às vezes não lembram disso. E aí falando de cristão, né? Os cristãos não lembram que o Senhor é a garantia de que tudo vai dar certo, de que tudo vai acontecer. Ah, mas aconteceu de alguém passar por um problema, morreu não sei quem. Sim, vai acontecer uma série de coisas ruins, não significa que Deus não está cumprindo o seu propósito, o seu plano. Por isso precisamos ter paciência. Paciência. Diz o texto, então, versículo 18 em diante, que ele ergue uma coluna, né? Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Então, inclusive, esse entornar o azeite é ungir, tá? É daqui que vem a palavra ungir ou ungido. É essa prática de derramar ou até esfregar, passar o azeite sobre algo ou alguém. E essa palavra derramar e esfregar o azeite é a palavra ungir, tá? É dali que vem
o Messias, por sinal, do Massá, que é exatamente esse ungir. Então, esse derramar o azeite expressando uma consagração de algo, né? Algo ali especial, algo que foi perfumado, que recebeu o azeite puro, né? É algo que foi consagrado. Ele consagrou ali erigiu um altar ao Senhor, né? Um memorial ao Senhor. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Bom, ele faz um voto ao Senhor. É claro que esse voto mostra também a pequenez do homem, né? Ele está falando com o próprio Deus que já se antecipou, né? Veja como o homem é pequeno e como Deus é paciente conosco. Deus foi que se antecipou, foi Ele quem falou com Jacó. Ele nem precisaria, de fato, fazer esse tipo de voto condicionando a sua servidão e sua fidelidade a Deus pelo agir de Deus, porque Deus já tinha dito que Ele faria isso. Observe uma coisa, a promessa de Deus para Jacó foi incondicional. Ele simplesmente se revela a Jacó e, como nós falamos, ele repete a bênção dada a Abraão no versículo 14. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. É uma promessa incondicional. Deus não disse, olha, se você fizer isso, eu vou abençoar vocês. Não, não. Porque o projeto de redenção depende só e somente só de Deus. A promessa depende unicamente do Senhor, uma bênção incondicional. Jacó, na sua pequenez, condiciona uma relação com Deus. Se o Senhor me abençoar, então ele será o meu Deus. Existe outro. Observe a pequenez do homem, a sua falta ainda de compreensão do tamanho, a dimensão do que significava o que Deus estava fazendo na vida dele e através da vida dele. Ele não tinha noção daquilo que estava acontecendo. E faz uma promessa. Bom, o importante é que ele está disposto a servir a Deus de fato. Então, é essa promessa que ele vai ter que cumprir. A promessa de servir a Deus com tudo, inclusive até com seus bens, né? Certamente eu te darei o dízimo. Então, a dedicação de tudo ao Senhor. Reconhecer Deus como aquele que de fato cuidou dele em tudo. Observe que a relação é com o sustento, né? Ele me der pão para comer, roupa para que me vista. Então, o Deus que realmente cuidou de mim. Então, se Ele cuidar de mim, eu prometo que eu devolverei ao Senhor o dízimo de tudo. Então, veja a relação de sustento, né? De provisão, Deus da providência. Ele reconhecendo Deus como sendo o Deus que providencia tudo. E nós vamos ver que Deus vai fazer muito mais do que isso. Acontece então que ele segue adiante a viagem, nós não vamos ler o capítulo 29. O fato é que ele segue viagem, apenas pegar o primeiro versículo, pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Ele está indo para a casa do Labão. E ele vai encontrar a Raquel no caminho e se apaixonar pela Raquel, certo? E no que ele se apaixona pela Raquel, diz o texto que versículo 14, vamos ler alguns versículos só. Disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Então ele já chegou na casa do Labão, contou sua história, ele viu que de fato ele era o seu sobrinho, e ele fica um mês lá. Só que, depois de um mês, né, Labão diz o seguinte, depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Então, ele estava lá, mas não estava sem fazer nada. Sou hóspede. Então, ficou no sofá assistindo televisão, enquanto as pessoas iam lá e serviam. Não é bem essa a ideia do hóspede. Labão o acolhe, mas Jacó tem consciência, até porque ele está ali e usufruindo também de tudo, né? Porque ele come com eles, ele tem a acolhida, a hospedagem, o quarto, ele tem tudo o que ele precisa. E ele está também usufruindo de benefícios. Ele serve, né? Labão vai trabalhar, ele vai junto, ele vai servir, ele vai contribuir. Então observe que ele está servindo. Jacó, isso é um ponto fundamental que a gente vai
tocar nele um pouco melhor mais adiante, tá? É que Jacó é um homem muito trabalhador. É um homem muito trabalhador. Pode observar que desde o início ele se mostra uma pessoa disposta a servir, a trabalhar. Jacó não é um homem preguiçoso, acomodado, que senta na casa e fica lá esperando as pessoas o servirem. Ele é um homem disposto, trabalhador. Então, versículo 15, né? 29, versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então veja que ele estava ali para servir, para trabalhar, vai ter o seu salário. É claro que ele está ali sendo, né, provido de tudo que ele precisa. E a negociação foi feita. Ele quer casar com a filha mais nova. Observe que quando a gente faz as coisas com amor, as coisas são feitas de uma forma diferente. E olha, me parece que é uma das coisas que está faltando no coração de muitas pessoas. Pessoas que fazem as coisas, mas elas não amam o que fazem. Elas não têm prazer, ou não têm pelo menos uma causa para algo que motiva, uma motivação para aquilo. Pelo muito que ele a amava, parecia que passou rápido os 7 anos. Ou seja, a dedicação dele naquilo que ele fazia, motivado por um alvo, né, por um propósito. Havia algo que estava movendo o seu coração a fazer ali o trabalho sem estar reclamando, por exemplo, né? Estava trabalhando duro porque ele tinha algo que ele tinha em mente, em vista, e que para ele era de grande valor. Isso é importante em tudo que a gente vai fazer. Ter, de fato, um amor, uma razão para estar fazendo o melhor. Né? E essa razão sempre será primeiro o Senhor. Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 6, que a gente não deveria servir às pessoas apenas, deveria servir a Deus. Ou seja, não faça por causa do salário, não faça por medo do chefe, não faça para aparecer, mostrar relatório para as pessoas. Ah, vou fazer porque no final do ano o relatório da SAF, da UPH, da MP, do pastor, do presbítero vai ser desse tamanho. Olha, eu vou mostrar para todo mundo como eu sou bom e faço muitas coisas. Não faça por isso. Isso não é fazer por amor, isso é fazer por vaidade. Faça por amor ao Senhor, faça por amor às pessoas, porque quando nós fazemos por amor ao Senhor, Deus recompensará. Quando a gente faz por vaidade, já recebeu a recompensa. Aqueles relatórios desse tamanho são a sua recompensa. Mas quando a gente faz por amor ao Senhor, a nossa recompensa vem do Senhor. E é essa recompensa que nos interessa, é a recompensa do Senhor. Então, faça sempre por amor ao Senhor. Jacó fez o melhor por amor a uma mulher. E quanto mais não deveríamos fazer o melhor por amor ao próprio Deus. Né? Se por amor a alguém pareceram poucos os dias, pelo muito que a amava, o tempo passou até rápido para ele, imagina se nós fizermos por amor ao Senhor, fazendo tudo. Não é só a obra do Senhor na igreja, é a obra do Senhor na vida. É o seu trabalho, porque quando você trabalha bem feito, você abençoa alguém. Qualquer pessoa que receber o seu trabalho estará sendo abençoada. Quando você faz o seu melhor, seja onde for, no comércio, fazendo de forma honesta, trabalhando para servir, para abençoar, vendendo coisas boas, na empresa, na indústria, fazendo de forma bem feita, para que os clientes recebam um bom produto, sendo um bom colega de trabalho, gerenciando de uma forma boa, porque as pessoas vão sentir uma boa gerência, vai ser mais leve, mais agradável, vai ser benéfica para todo mundo. Tudo isso, tudo que você fizer por amor a Deus, também será uma bênção para as pessoas. E isso agrada a Deus muito. Jacó fazia bem feito. E a gente vai ver o trabalho de Jacó mais aqui à frente, como era um trabalho bem feito. Não era um trabalho qualquer. Sabe o que acontece? É que criou-se uma cultura, eu vi isso várias vezes, evangelical, triunfante, medíocre.
ela é ao mesmo tempo triunfante e medíocre. Triunfante porque é aquela ideia de que tudo vai dar certo na minha vida, mas é medíocre porque é assim, eu não faço nada, mas Deus me abençoa com tudo. Eu posso ser medíocre, eu posso não ler, não estudar, não aprender, eu posso não fazer coisa nenhuma, eu posso ser a pior pessoa do mundo, mas Deus vai me abençoar com tudo. Isso é ridículo! Isso é uma cultura medíocre. Não é assim, não é desse jeito que eles faziam. Eles eram, de fato, os melhores. Eles não faziam pouco, não. Então o que acontece é que ele trabalha, são 7 anos, e chega o momento de receber a mulher, né? Versículo 21. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case. Tá, então vamos fazer a festa de casamento. Existe a festa do casamento. E diz o texto que, todavia, o Labão, em vez de dar a Raquel, ele engana. Então veja só, o Jacó é enganado nesse texto, na jornada dele, 11 vezes. 11 vezes pelo Labão. É enganado 11 vezes. Observem que é interessante, apesar do Jacó ser chamado de enganador, por ser uma palavra que também significa aquele que quer o que é do outro, né? É o pegar no calcanhar, o Yaakov do Yaakav, do que é pegar no calcanhar, e aí é usado para aquele que quer, aquele que quer. E ele passa a ser acusado de enganador, e muita gente aderiu a essa falsa acusação, é uma acusação injusta, completamente injusta. Ele é que é enganado em toda a história dele. Ele foi enganado. O Esaú tentou enganá-lo, recebendo a bênção que ele havia comprado. Agora o Labão 11 vezes vai enganá-lo. A primeira vez que ele engana é dando a Lia no lugar da Raquel. Versículo 25. Ao amanhecer, viu que era Lia, porque por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que me enganaste? Então veja, a primeira vez que ele é enganado pelo Labão. E termina recebendo a mulher errada, e o que acontece é que termina Labão trazendo uma cultura deles para Jacó. Observe o problema da interseção de culturas aqui. Labão traz uma prática dele para Jacó, que não aprendeu em casa, porque o Isaac tinha uma esposa, que era a Rebeca. Só que aí o Labão diz, não é assim que se faz na nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Então, vou te dar a primogênita primeiro, eu te dei já, e depois eu te dou a mais nova. E nisso termina ele tendo 2 esposas, porque ele não havia trabalhado pela mais velha, mas sim pela mais nova. E a capítulo 29 e 30 vai nos contar os filhos dessas mulheres. Né? Tendo contado os filhos dessas mulheres, versículo 27, a gente vai pular então todo o capítulo 30, parte do capítulo 30, e vamos até o versículo 27 do capítulo 30. Nascem os filhos de Jacó. Então todas elas vão ter filho, falta um filho na verdade, que vai nascer depois, que é o Benjamim, porque quando nasce o Benjamim, a Raquel morre, né? A Raquel tem apenas 2 filhos, o José e o Benjamim. E o nascimento do segundo termina sendo fatal para ela. Mas ainda não nasceu. Então, o que acontece é que, tendo nascido o José, o texto diz no versículo 27, Labão lhe respondeu. Veja que ele passou 14 anos trabalhando. Então, 7 anos trabalhou pela Raquel, mas recebeu a Lia, foi enganado, e Labão diz assim, trabalhe mais 7 que eu te dou a Raquel. Só que ele dá depois de uma semana, porque imagina, ele ia ter que esperar mais 7 anos, e ele, mas todavia, tem que trabalhar os 7 anos. Veja que o Jacó cumpre a sua palavra. O Labão o enganou. O Labão o enganou dando uma mulher errada. Ele cumpre a sua palavra e fica os 7 anos mais pela Raquel. Ele poderia ter ido embora, ele poderia ter enganado o Labão, disse, eu vou pegar essa mulher, eu vou ir embora, fugir, porque ele me enganou mesmo, né? Observe que o Jacó é um homem íntegro. O Jacó dá a sua palavra e cumpre a sua palavra. O Labão é que não. Observe então que é muito injusta, são muito injustas as acusações feitas a Jacó por causa do seu aparente nome indicador de que ele seja enganador. Em nenhum momento, ele é um homem completamente íntegro. Ele cumpre sua palavra e fica mais 7 anos trabalhando pela Raquel. E é onde chega o capítulo 27, capítulo 30, versículo 27, né?
Vou ler o 26, que acabou os 14 anos. Então, diz assim Jacó: dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então, olha, eu cumpri minha palavra. Fiz tudo o que tinha que fazer, 14 anos eu trabalhei. Veja que é um homem trabalhador, fez tudo do bom e do melhor. Tanto que, olha o que diz o 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olhe a presença de Deus na vida dele e junto à forma como ele serve a Deus fielmente. Deus abençoou Labão por amor dele. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Por sua vida, Deus tem abençoado a empresa onde você trabalha? Por sua vida, Deus tem abençoado a igreja onde você serve? Por sua vida, Deus tem abençoado as pessoas com quem você convive? Olha o que Labão disse. Labão não é um homem de Deus. Labão, inclusive, é um enganador. Como nós falamos, já enganou uma vez, dando a mulher errada. E nós vamos ver que, mais adiante, ele vai enganar mais 10. Mais 10 vezes enganando o homem. Ele não tem nada de homem de Deus. Mas ele diz: o Senhor, o teu Deus, Jacó, me abençoou por amor de ti. Pelo teu trabalho, pelo teu serviço, pela tua dedicação, pela tua vida, ele me abençoou. Por isso eu pergunto, em vez de você pensar assim, Deus vai me abençoar, e aí acha que tudo no mundo é um instrumento só para abençoar a sua vida. Ou seja, é mais ou menos assim, olha, desgraça para todo mundo, mas a minha vida vai ser abençoada. Não é assim. Essa não é a ideia. É você ser bênção. Inclusive, até a palavra de Deus sobre a redenção em Cristo Jesus, dada para Abraão, Isaque e Jacó, é: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. É o contrário do que esse evangelho triunfante de nossos dias ensina. É o contrário. A ideia não é desgraça para todo mundo, mas Deus vai me abençoar, porque eu sou o amado de Deus, o escolhido de Deus, e tudo é bom para mim. Para os outros, desgraça. Para mim, tudo de bom. Não é isso. É por você, vidas sendo abençoadas. As pessoas são abençoadas pela sua vida por amor àqueles que Deus alcançou na cruz do Calvário, vidas sendo abençoadas. Labão. Isso aconteceu com o Abraão e Isaac, né? Ó, capítulo 21, vamos voltar um pouquinho. Capítulo 21, versículo 22, diz assim. Capítulo 21, versículo 22 de Gênesis. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Vimos claramente, Abraão, que sua vida, seu trabalho, tudo que você faz, de fato é abençoado por Deus. Não é, vimos que você não faz nada da vida e simplesmente Deus te dá de tudo. Não. Tudo que você faz, Deus se agrada, Deus abençoa, Deus faz prosperar. Então, também tem um papel de Abraão. Abraão faz. Mas veja que Deus está abençoando. Deus está com ele, como ele diz. No capítulo 26, versículo 29, nós vemos isso sobre Isaac também. Então veja, Deus abençoou Abraão, depois o Isaac, capítulo 26, versículo 29. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado. Versículo 28 primeiro, vamos voltar um pouquinho. Eles responderam, né? Então é o Abimeleque agora com o Isaac, falando com o Isaac. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Isso é com o Isaac, não mais com Abraão. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Veja, em outras palavras, a bênção do teu Pai está sobre você, e a gente viu isso claramente. Tudo o que você faz é abençoado por Deus. E o mesmo está acontecendo agora com o Jacó, viu? O mesmo está acontecendo. O Senhor me abençoou por amor de ti. E vai acontecer o mesmo, e eu quero ainda adiantar um pouco, capítulo 39, versículo de número 5 a 3.
com o José, um filho de Jacó. 39, 3 a 5. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Essa é a ideia. É a gente ser um canal, um instrumento de bênção neste mundo, pelo qual Deus é glorificado. Então observe que Deus estava com Jacó, que era um homem trabalhador, honesto, trabalhou 14 anos por causa das mulheres, ele fez o seu melhor, Deus abençoou. Então não se incomode se de repente pela sua vida a sua empresa está sendo abençoada, onde você trabalha, né? A loja onde você trabalha, as pessoas, a cidade. A gente está se dedicando, fazendo melhor, e a cidade onde a gente mora, onde a gente vive, está sendo abençoada por nós também, para a gente estar sendo um instrumento para abençoar. Não ache ruim, mas eu queria que eu estivesse sendo abençoado, mas se as pessoas ao seu redor estão sendo abençoadas pela sua vida, não tem como dizer que você não esteja sendo abençoado. Ainda que seja pelo simples fato de ter o prazer de ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, isso é bom. Isso é um propósito de Deus, glorificar o nome dele nas nossas vidas e por meio das nossas vidas. Então pense seriamente isso, é importante. Faça seu melhor. Não importa se o seu chefe é mau caráter, Labão também era mau caráter, e vocês vão ver agora, quando ele estiver falando sobre o trabalho dele. Faça seu melhor. Faça por amor a Deus. Vamos continuar para a gente ver um pouquinho isso. E disse ainda, então, versículo 28, capítulo 30, Labão falando para Jacó, porque Jacó queria ir embora. Disse, olha, já trabalhei pelas mulheres, agora eu quero trabalhar pela minha casa, né? Eu quero construir minha vida. Então deixe-me embora, que eu vou seguir minha vida para construí-la, né? E aí Labão disse, não, Deus só tem me abençoado por você, né? Fica aqui. E aí ele diz, fixa o teu salário que eu te pagarei. Então, fica, agora você vai receber o seu salário. Ele já pagou a sua dívida, né? Do trabalho pelas mulheres. E disse-lhe Jacó, tu sabes que te tenho servido e como cuidei do teu gado. Olha só, o homem ter capacidade de dizer assim na cara do chefe, sabes o meu trabalho, como foi o melhor? Sabe o que eu fiz? É porque ele realmente fez o melhor. Ele tinha testemunha. Ninguém podia acusá-lo de nada. Ele era um bom trabalhador. Você é? Se as pessoas aparecerem, elas poderão testemunhar. Aquele ali é um baita trabalhador, honesto, íntegro, faz o melhor, faz para o bem, não faz só por si mesmo, não é aquele que está lutando por si e os outros que se danem. Nada disso. Um homem que fez o que devia fazer e fez o melhor, certo? E Deus o abençoou. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Então ele mesmo viu que Deus estava abençoando Labão pelo trabalho dele. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar por minha casa? Então, eles vão fazer uma negociação. Vão fazer o seguinte, eu vou separar os cordeiros, os cabritos, as ovelhas, e vou separar de acordo com o tipo, né? O tipo malhado, listrado, liso, branco, preto, eu vou separar. E eles fazem uma negociação. O salário vai ser o seguinte, os que forem salpicados, malhados, tal, vai ser meu, os lisos são seus, e assim fiz a separação, que aí identificaria, ó, essas características são do rebanho de um, essas características são do rebanho de outro. E assim, o que vier com a característica que nós negociamos para mim é meu, o que vier com as características do que negociamos para você é seu. Combinado desse jeito? O Labão concordou. Combinado desse jeito. Então, a negociação, ela colocou o salário nas mãos de Deus, percebe? Porque quem é que vai definir que vai nascer de um jeito ou de outro jeito? Então, estava tudo nas mãos do Senhor. Deus estaria recompensando o trabalho de Labão, de Jacó.
Observe isso. Deus é quem recompensaria o trabalho de Jacó. Porque dependia completamente de Deus. Não era só uma questão de trabalhar, dá meu salário. Não, não, não. Ele esperaria que Deus desse a ele o salário, fazendo com que as crias viessem exatamente para recompensá-lo. E não para o Labão. Porque se viesse, de repente, isso tudo conforme a característica, né, do gado, dos animais, do rebanho de Labão, seria tudo de Labão. É justo, foi negociado. O que tem características X, Labão. O que tem características Y, Jacó. Então dependia de Deus. A recompensa dependeria de Deus. E ele trabalhou. Só que o que acontece é que Deus abençoa Jacó. E Jacó vai prosperando, vai progredindo. Jacó vai crescendo. E o texto nos diz que então ele percebe que o Labão já não está mais olhando bem para ele. Por quê? Porque ele começou a crescer. Capítulo 31. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Vocês observam que outra vez o Jacó é acusado injustamente. É isso que a gente tem que entender. Acusar Jacó, toda a jornada dele, não pode ser nós que estamos lendo, pode ser um hábito nosso. Eles acusam Jacó. Na verdade, Jacó não tomou nada. E ele vai, inclusive, passar isso na cara do Labão. Não tirei nada teu. Muito pelo contrário. Tudo que foi roubado eu tirei do meu para restituir. Tudo que foi comido por feras eu tirei do meu para restituir. Ele não tirou nada. Quando ele diz que ele enriqueceu de tudo que era do meu pai, ele quer dizer assim, olha, ele prosperou às custas aqui do trabalho com o meu pai. Mas ele não fez nada desonesto. Não, muito pelo contrário. Tudo certinho. Veja, continuando o texto. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então veja que Deus não se apartou dele. Deus aparece outra vez e diz assim, agora volta. Está na hora de voltar, volta. Então veja que Deus está presente. Talvez tenha aparecido, Deus não apareceu em 14 anos, não fala nada sobre Deus ter aparecido para ele. 14 anos se passaram e ele seguiu a vida. Mas Deus estava presente. Isso é importante. Deus estava. Ele nunca abandonou Jacó. Tanto não abandonou que você vê que Jacó é um instrumento de bênção e também abençoado pelo Senhor. Deus nunca se apartou dele. E disse o Senhor a Jacó. Não, melhor. 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Veja, teu pai já não está muito satisfeito, mas Deus está comigo. Dá para ver claramente que Deus está comigo. Vós mesmos sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Olha só, ele tinha certeza disso. Tenho feito o melhor, tenho trabalhado da melhor forma, tenho sido o melhor trabalhador possível. Elas eram testemunhas, inclusive. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Eita, tá dando mais listado, agora o listado é meu. Eita, mais malhado, malhado é meu. Mais liso, liso é meu. Mais não sei o que. Então ele estava constantemente mudando o salário do Jacó, quebrando então a sua palavra inicial que tinha sido estabelecida. O que for assim é meu, o que for assado é seu. Quando ele via que Deus mudava e dava mais para favorecer o Jacó, ele mudava o salário. E quando ele via que de novo mudava o salário. E assim ia. E 10 vezes Labão tentou puxar para ele os benefícios. Ou seja, ele que estava enganando. E por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Deus não permitiu. Acha que Deus não vê a nossa vida? Acha que Deus não vê o que as pessoas fazem com a gente? Acha que Deus não vê as pessoas tentando nos enganar? Acha que Deus não sabe da politicagem que acontece por aí? Acha que Deus não sabe as artimanhas dos homens? Acha que Deus não sabe as falcatruas, injustiças, desonestidade, maldade de quem quer nos derrubar? Claro que Ele sabe. Deus tanto sabe que Deus age. Deus não deixou.
Deus não deixou em nenhum momento que ele prejudicasse a Jacó. Não deixou. Deus sabe o que está acontecendo. E Deus vem em socorro. Então, se você se sente injustiçado, se você vê que tem pessoas que querem prejudicar você, a primeira coisa que você tem que fazer, e o que você deve fazer mesmo, é colocar diante de Deus. É isso. Não faça como eles, não. Estão tentando me prejudicar, vou também armar aqui para eles. Eles estão dando um jeitinho naquela politicagem safada, eu vou dar um jeitinho também no meu... Não, faz isso não. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Tanto que muitas vezes tentaram me prejudicar e Deus não deixou. Muitas vezes tentaram prejudicar outras pessoas ao longo da história e Deus não deixou. Por quê? Porque Deus vê. Deus sabe da desonestidade, Deus sabe da injustiça, Deus sabe das mentiras, Deus sabe. E no tempo certo, Deus dá paga a cada um. Portanto, veja, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. A única coisa que nós precisamos é clamar a Deus e dizer, Senhor, olha o que estão fazendo. São injustos, desonestos, mentirosos, enganadores, tentam prejudicar quem nunca fez mal nenhum para eles, fazem do jeito leviano. É assim que o mundo age. O que a gente faz? Confia no Senhor. Confia. Deus dá pago a cada um. No tempo certo, Deus vai dar pago a cada um. Então, Jacó viu o agir de Deus. Espere pelo agir do Senhor. Não espere que você se defenda, não. A melhor coisa que tem é ter Deus defendendo a gente. Precisei fazer nada e Deus mesmo foi lá e me defendeu. Precisei fazer nada e Deus mesmo foi lá e me socorreu. Essa é a melhor coisa que tem. Tem coisa melhor do que ver Deus agindo graciosamente por amor àqueles que esperam por Ele. Daqueles que não precisam fazer nada, só esperar nele. É nada melhor do que ter alguém lutando por nós. Lembre do que diz Isaías 64:4. Deus trabalha para aquele que nele espera. E a melhor coisa que tem é esperar em Deus. É esperar que Deus mesmo age. E ele continua. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. Se dizia, os listados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listado. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e nos deu a mim. Quem fez isso? Foi o Jacó? Jacó que foi lá e tentou surrupiar as coisas de Labão? De jeito nenhum. Ele precisou enganar Labão? De jeito nenhum. Ele tentou prejudicar Labão? De jeito nenhum. Nenhum momento. Jacó não precisou fazer nada para tirar o rebanho dele. Na verdade, a ideia dele não era tirar o rebanho, era trabalhar. Era trabalhar. Ele simplesmente fez o seu melhor. E Deus mesmo foi quem o recompensou. Portanto, esperem no Senhor. Sempre esperem no Senhor. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Versículo 11, 12 agora. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu vejo a maldade deles. Eu vejo o que ele está fazendo contra você. Eu vejo ele te enganando. 10 vezes Labão enganou. Eu vejo. E eu não estou deixando. E eu não vou deixar. Eu estou contigo. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Mas por quê? Porque Jacó é parte de um projeto maior. Tanto porque Deus ama Jacó, sim, é verdade. Porque Deus ama Jacó. Mas também porque Jacó era parte de um projeto muito maior. Um grande projeto. O projeto de salvação. Então, ele pega as suas mulheres e diz assim, vamos embora, não temos mais o que fazer aqui. O pai de vocês já está aborrecido comigo. Vamos seguir em frente. Então, o que acontece é que o Jacó toma tudo que ele tem e vai embora. Veja, ele não roubou nada, ele não prejudicou ninguém, ele não tinha nenhum contrato para cumprir, ele simplesmente trabalhou e até aquele momento fez, logo ele estava livre. Jacó era completamente livre para dizer assim, quero minhas contas e vou embora. Ele simplesmente foi para voltar para casa do seu pai, sem levar nada dos outros.
Então, Jacó não fez nada de errado em ir embora. Ele, de fato, não quis avisar porque ele teve medo de como Labão, que já estava aborrecido, o trataria. De repente até diria, quer ir embora? Então vai sozinho, tá? Porque tudo aqui é meu. E ele poderia, pela força, pela opressão, um homem que o enganou 11 vezes, não era de confiança, e poderia ter mandado o Jacó para casa do seu pai com uma mão na frente e outra atrás. E pelo medo disso, o Jacó então vai sozinho, melhor, vai silenciosamente e vai embora. Só que contam a Labão, olha, o Jacó está fugindo, está indo embora. E aí ele pega alguns dos seus homens e segue atrás do Jacó. Só que acontece. Vamos ler versículo 22. Diz, ao terceiro dia, capítulo 31, versículo 22. Ao terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe ao encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse... Olha só, Deus foi a Labão falar com ele e advertir. E disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. Guarda-te, não mexa nele, é meu. Observe, Jacó não precisou se defender, percebeu? Jacó não precisou fazer nada, é Deus que está defendendo ele. E como é bom ter Deus defendendo a gente. Ele impede Labão de fazer qualquer coisa. Nem bem nem mal. Nem inventa de trazê-lo de volta, tá? Não inventa com as suas conversinhas fiadas. Olha, não, agora eu vou te melhorar as coisas, e aquela lábia dele de Labão. Nem invente de levá-lo de volta e nem o impeça de ir embora. Nem bem nem mal. Não faça nada. Então, diz o texto que alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua tenda com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, versículo 26. Que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Na verdade, não. Ele chamou a família e disse assim, vocês querem ir? Eles disseram, vamos. Viu que as pessoas acusam Jacó do início ao fim de um monte de coisa errada. E Jacó nunca fez. Jacó não fez nada do que eles dizem e o tempo todo ele é acusado injustamente. O tempo inteiro. Leia toda a história de Jacó e você vai ver que todas as acusações são injustas. Jacó não fez nada disso. Ele simplesmente chamou a família e disse, vocês querem ir? Queremos. Então vamos. Não foi nada na marra, nada à força. Por que fugistes ocultamente e me lograstes e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Bom, dá para confiar que ele faria isso? Não, né? Labão não era um homem de confiança. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. Há poder em minhas mãos, olha o que ele diz. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. E realmente, tinham homens valentes com ele, poderia ter matado todo mundo. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. O homem não pode fazer mais do que Deus lhe permitir, não. Deus o impede de fazer mal a Jacó. E agora que partiste de vez porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Outra acusação. Jacó não fez nada. Então, ele acusa porque, de fato, a Raquel havia pego os ídolos do lar do Labão e ele não sabia, Jacó não sabia. Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo. Então, ele saiu porque teve medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Então, ele, de fato, sabia com quem estava lidando. E aí ele diz o seguinte, ele não sabia que a Raquel tinha pego os ídolos do lar. E o Jacó, então, diz... Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. O Labão não vai achar, mas essa palavra foi muito, muito, muito forte. É a palavra certa. Jacó disse assim, que aquele que roubou os teus ídolos morra. É uma palavra de juiz. É um decreto de um juiz, é uma lei, é uma aplicação, é uma pena, é uma condenação. Aquele que roubou, que morra. Essa palavra aqui deve ser considerada
como uma palavra que se cumpriu. E onde é que ela se cumpriu? Veja, eles não sabiam, não acharam, não viram. A Raquel conseguiu enganar o Labão, ele foi embora e não souberam que ela tinha roubado os ídolos. Mas a palavra de Jacó permaneceu, porque foi uma palavra legal, justa, foi uma palavra dada como uma condenação para o infrator. Olha o que acontece, eu vou pular um pouco alguns versículos. No capítulo 35, a morte de Raquel deve ser considerada decorrente daquela palavra de Jacó. Ela morreu jovem, morreu cedo, morreu tendo dado à luz a mais um filho. Deus deu essa graça dela dar à luz a mais um filho, mas ela morreu cedo. Morreu cedo, provavelmente essa deve ser a associação mais certa, como por uma aplicação da pena pelo que ela fez, de acordo com a palavra de Jacó. Lá no capítulo 35, versículo 16 diz: Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então, veja que ela morre jovem e morre decorrente, provavelmente essa seria a forma melhor de se entender, por causa disso aqui. Porque ela roubou, ninguém descobriu, mas a pena caiu sobre ela, como palavra de um juiz. O Jacó havia dito: Não viva aquele com quem achares os teus deuses. E pouco tempo depois, a Raquel morre. Então, o que acontece? Que ele apalpa tudo, né? Ele não encontra nada e o Jacó, vendo ele mexer em todas as suas coisas, procurando se tinha, né? Os ídolos lá estavam por lá, e não encontrando nada, o Jacó fica irado. E o versículo 36, observem o que vai ter o diálogo entre os dois. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste, de todos os utensílios da tua casa. Põe-nos aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos, olha só, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. O meu sono me fugia dos olhos. Olha só. Trabalhador não esse homem. Vê que Deus o abençoava, mas não era porque era um homem preguiçoso, ficava sem fazer nada e Deus o abençoava. Nada disso. O homem passou 20 anos trabalhando de dia e de noite e não tirou nada do outro. Sofreu todos os danos. Deixa. E Deus o recompensou. Espere em Deus, irmão, sempre. Faça o melhor. O problema é que as pessoas querem ganhar se aproveitando das outras. Querem ganhar desonestamente, querem ganhar com jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro, querem ganhar prejudicando os outros, querem ganhar lucrando tudo de uma vez só, querem ganhar superfaturando, querem ganhar sem fazer nada, querem ganhar de forma fácil, elas querem ganhar de tudo. Não é assim. Jacó trabalhou 20 anos duro, e Deus o recompensou. Faça seu melhor. Faça para Deus. Dedique-se e deixe que Deus recompense você. Deixe que Deus lhe dê o salário. Mas faça seu melhor. Porque quando você fizer o seu melhor, aí você saberá que o salário virá do Senhor. Porque você fez para Ele. Então é dele que você vai receber. Mas se você faz para homens apenas, e se você faz esperando apenas a recompensa dos homens, os homens têm o seu jeito de recompensar, né? E eles vão recompensar do seu jeito. Nada melhor do que receber do Senhor. Os homens formam muitas riquezas, injustas e desonestas. Eles enriquecem. Ninguém disse que não. Mas essas riquezas têm fim. E além disso, o fim não é bom. Nada bom. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Me enganaste 10 vezes. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque,
Por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Olha como ele tem a convicção de como Labão é perigoso. Se Deus não tivesse aparecido para você e impedido de você me fazer mal, você teria me mandado embora com a mão na frente e outra atrás. Mas Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Ele é o Senhor, Ele é o juiz, Ele é o nosso Deus, é Ele quem cuida de nós. Confie, Deus cuida de nós. Faça seu melhor e deixe que Deus cuide de você. O Jacó vai seguir em frente e vai seguir em frente nas bênçãos do Senhor. Só que chega mais à frente, outro problema aparece. Então veja que Jacó é um homem comum, mas é um homem que Deus amava. É um homem que Deus escolheu para ser um instrumento até para trazer o filho dele, Jesus Cristo, ao mundo. Isso não tira de nós os problemas, só que faz com que a nossa vida seja dirigida por Deus. E ele segue em frente e lá à frente, indo em direção à casa dos seus pais, ele então manda servos para prepararem o irmão, porque agora ele tem outro problema. Deus o livrou de um, o Labão. Agora tem outro. Um para trás ficou, agora vem um lá na frente, porque o meu irmão quer me matar. Será que ele ainda está assim? 20 anos se passaram. 20 anos e a dúvida se o irmão ainda estava com o coração cheio de ódio e rancor, querendo matá-lo porque não recebeu a bênção do Isaac. Lembre-se que o Esaú, ele é avarento. O Esaú, a única coisa que ele quer é o bem material. Ele não está interessado nas bênçãos espirituais. E foi por isso que ele passou a querer matar o seu irmão. Só que acontece, 20 anos se passaram. E o Esaú prosperou. Esaú enriqueceu também. Esaú tinha de tudo. E isso acalmou o coração do Esaú. Então observe que Deus tem um jeito de tratar com tudo. Deus, para tratar com o inimigo de Jacó, o Esaú, que queria matá-lo, Deus simplesmente deu o que ele queria. O que Esaú quer? Esaú quer dinheiro, quer riqueza, Esaú quer se esbanjar, Esaú quer curtir a vida. Era isso que Esaú queria. Dá o que ele quer. Acalmou o coração de Esaú. Quando Jacó vai encontrar Esaú, é um outro homem. É um homem que ele encontra o Jacó de outro jeito. Mas antes disso, dele encontrar o Esaú, o Jacó recebe a informação. Esaú está vindo aí com 400 homens. Só 400 homens. Esse homem vai vir para me matar e tudo que eu tenho. Então diz, capítulo 32, versículo 9. Quando Jacó soube que Esaú vinha ao seu encontro, então ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Veja que Jacó não é um homem de guerra, é um homem pacífico, pacato, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Essa é a promessa feita a Abraão, capítulo 22, versículo 17. Veja que Jacó se vê como legítimo herdeiro das bênçãos de Abraão e Isaque. O Senhor prometeu ao meu pai, ao meu avô, e essa promessa caiu sobre mim. Ó Deus, cumpre na minha vida. Ele orou ao Senhor. Diante de um adversário grande, ele orou ao Senhor. Esaú, quando ele saiu, estava com ódio, queria matá-lo. E está vindo agora com 400 homens, simplesmente. Ele ora ao Senhor. Ele não fugiu, ele não pegou sua espada, ele orou ao Senhor, para que Deus o livrasse. E não sabia ele, e aí eu quero lhe chamar a atenção isso aí, e ele não fazia ideia que Deus já estava fazendo isso por ele. Sabe quando você ora e diz, Deus me ajuda, e você nem sabe que Deus já estava fazendo isso? A oração
é um instrumento para testificar o agir de Deus nas nossas vidas. Não significa que ela seja o start do agir de Deus nas nossas vidas. Ah, começou a acontecer tudo agora porque eu orei. Porque se eu não tivesse orado, não estaria acontecendo nada. Não é essa a ideia. A oração ela é fundamental porque ela é o instrumento para tanto você ter comunhão com Deus, quanto para você testemunhar, tanto para você e na sua vida, quanto para os outros, o agir de Deus. Mas não significa que Deus começa quando você ora, não. Sem ele saber, Deus já estava preparando o coração de Esaú. Esaú já tinha saído com 400 homens de sua casa para ir atrás do Jacó quando ele orou. Já tinha saído. E não foi no caminho que Deus aplacou Esaú, não. Foi durante 20 anos. Por 20 anos, Deus deu a Esaú tudo o que ele queria, de forma que acalmou o coração do homem que estava preocupado de viver na miséria, porque a bênção de Isaac caiu sobre Jacó e não sobre ele. E como o pai havia dito que nos erros da terra você vai viver, tudo de ruim parece que vai acontecer, ele levou aquilo para o lado material, para o lado simplesmente material. Então ele passou a ficar com ódio. E Deus deu tudo o que ele queria, aplacando a ira. Você não quer tudo isso aqui? Dá. Observe que isso para Deus é besteira. Por isso que os homens maus enriquecem. Eles enriquecem para curtir a vida. Mas o dia do Senhor virá. Mas quando vier, não vai ser nada bom. Então, ele aplaca o coração de Esaú. O Deus que já estava operando 20 anos sem que o Jacó soubesse. Mas ore, porque a oração é o instrumento de Deus para manifestar a glória de Deus que age em nossas vidas. Nós temos o testemunho de Jacó, que orou ao Senhor e Deus ouviu e aplacou a ira de Esaú. 20 anos até aquele momento do encontro entre os dois. Então, Jacó vai se encontrar com Esaú. Mas antes de se encontrar com Esaú, diz o texto que, versículo de número 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junto da coxa de Jacó, na luta contra o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Veja que aqui ele luta, é claro que ele não vai ter lutado com Deus mesmo. Alguns vão dizer que seria uma cristofania, o Cristo apareceu, pode ser, mas também pode ser um anjo. Tanto um quanto o outro pode ser. O anjo, as manifestações angelicais são comuns no Antigo Testamento, representando Deus. Mas o fato é que ele ali confirma que a história redentora vai se completar. Ela vai. Lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. A história da redenção é uma luta, é uma batalha árdua. E ele vai prevalecer. Vai até o fim. Vai se concretizar a história da redenção. Todas essas lutas e batalhas que acontecem em toda a história, por causa que a obra redentora ela tem um caráter espiritual. Mas ela vai acontecer. Jacó segue em frente e então encontra seu irmão e Deus o livra. De tal modo que ele segue em paz para a terra de onde ele vai se desenvolver. E só para finalizar o nosso texto, eu gostaria de ler o capítulo 35, que diz assim. Vamos finalizar esse bloco.
Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E ele ficou ali um altar ao Deus, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Agora, Jacó segue com sua família e ele tem que cumprir a sua palavra. O Senhor o fez voltar em paz e seguro. Deus é o seu Deus. Todos os ídolos têm que ser colocados de fora. Todos os ídolos. Você começou uma jornada, a jornada com Cristo. Deus, graciosamente, tem sustentado a sua vida, tem conduzido a sua vida. Lance fora os ídolos. Lance fora a idolatria de homens, aquele amor demasiado a pessoas, aquele amor a seus bens. Lance fora os ídolos para servir somente a Deus. Deus tem que ser adorado única e exclusivamente, como sendo o único mesmo. Lance fora os ídolos, porque os homens têm muitos ídolos em seu coração. Podem ser pessoas, podem ser coisas, pode ser a própria vaidade, o orgulho, amor a si mesmo. Lance fora tudo. Chame sua família para servir ao único, a Deus. Que mais nada nem ninguém esteja entre ele e você, porque Deus quer que ele seja único e exclusivo. Mas observe que Deus sempre foi fiel e nós estamos aqui. E nesses dias maus, lembre-se de orar ao Senhor, porque é Ele quem nos defende, é aquele que batalha por nós. Olhe para a jornada de Jacó e veja como se cumpre a palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E confie no Senhor. Sirva-o de todo o seu coração e você verá a glória de Deus em Cristo Jesus. Então, descanse no Senhor e veja como em Jacó Deus agiu graciosa e poderosamente, tanto abençoando a vida dele, como usando como instrumento de bênção para muitas outras vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por este momento, pelo estudo, pela tua palavra, que nos mostra como o Senhor dirigiu a vida de um homem para a tua glória e o abençoou com graça. Ajude-nos a ser instrumento de bênção para outras pessoas, fazendo o nosso melhor para alcançar vidas, abençoar vidas e glorificar o teu nome. Que o Senhor receba a nossa gratidão. Nos ajude como um povo do Senhor a sempre trabalhar para o Senhor. Fazer tudo para o teu nome ser glorificado, não nós. Em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. À noite, culto ao Senhor, tudo online. Hoje não teremos culto presencial. Tudo pelo Facebook, com a graça do Senhor. Que Deus os abençoe. Um bom domingo para vocês.